Olá, turma, como vocês estão? Eu espero que estejam todos muito bem, conseguindo estudar. Vamos dar continuidade à disciplina de fundamentos com a segunda aula de administração de medicamentos. Essa aula agora, o conteúdo dela é muito mais prático do que teórico, tá? Mas a gente não consegue falar de prática sem antes falar de teoria. Então, a gente vai dar essa pincelada na teoria, ok? Mas todos os procedimentos técnicos a gente vai abordar em aula prática, tá? Tanto que eu não coloquei aqui, não expus passo a passo dos procedimentos, porque eu acho que se torna desgastante, se torna maçante e pouco objetivo. Uma vez que a gente vai ter encontro prático, eu achei melhor deixar para abordar isso realmente no nosso encontro presencial, ok? Então, via de administração, né? Via de administração é o meio de como o organismo vai entrar em contato com a medicação, né? Como a medicação vai entrar em contato com o organismo. Então, quem faz o intermédio desse contato medicação-paciente somos nós da enfermagem, e a gente deve sempre levar em consideração os 12 certos que a gente viu na aula passada, tá? Critérios de escolha para a via, né? Entram em consideração o paciente, né? Quem é o paciente? É criança, é adulto, é idoso? Qual é a patologia que ele tem? É uma patologia que permite ele engolir uma medicação? É uma medicação que permite que ele tenha um acesso venoso periférico? Então, quem é esse paciente? Ele tem nível de consciência? Ele está suficientemente consciente para conseguir ingerir uma medicação? A gente vai conseguir administrar uma medicação intramuscular? Então, assim, as condições em que o paciente se encontra, elas devem ser levadas em consideração. Quem diz isso não somos nós, né? Nós seguimos a prescrição médica. A via de administração, ela vem escrita na prescrição. Porém, existe o aprazamento da medicação. Nós vamos falar isso mais na próxima aula. Mas o aprazamento da medicação é o horário em que as medicações vão ser administradas. Então, vamos dizer que a medicação ali está prescrita para ser administrada meio-dia, às 18 horas e depois às 22 horas. Meio-dia, o meu paciente estava ótimo. Ele tinha super condições de engolir a medicação. Só que chegou às 22 horas, o nível de consciência desse meu paciente mudou. Ele já não está mais lúcido e orientado como ele estava. Ele passou a ter uma queda do nível de consciência. Então, essa via de administração não pode mais ser feita. Então, a gente tem que sinalizar isso à equipe médica para que eles vejam uma alternativa da administração dessa medicação, ok? Então, devem ser levados em considerações o medicamento, né, propriedade físico-química do medicamento, né, se é uma pomada, não tem como a gente fazer e nem deve ser feito endovenosa, né, na veia, ou um colírio ser feito na pele, enfim, né, e a ação dessa medicação também, se ela tem ação, para onde vai ser a ação dela, ela deve ser administrada de uma forma. Se a ação dela é para ser, por exemplo, sistêmica, a gente tem que administrar de uma forma. Se a ação dela é para ser local, num local específico, a administração deve ser outra. E em relação ao efeito da droga, né, como eu acabei de falar, se ele é geral ou parcial, né, geral a gente fala que ele é sistêmico, né, vai agir no organismo inteiro. E parcial é porque ele está limitado, ele está focado para agir numa determinada área. A latência é o tempo que dá da hora da administração até o início da ação. E a duração é o tempo de ação da medicação. Então, isso tudo depende da via de administração, está relacionado com a via de administração. Então, a gente tem esses tipos de vias de administração, né? Sistêmica, que vai agir no organismo comum todo. Tópica, que vai agir naquele local, para ação local, e a inalatória. Então, a sistêmica a gente divide em duas, que é a gastrointestinal e a parenteral. A gastrointestinal já
como o nome diz, está relacionado ao trato gastrointestinal. Então, vai da boca até a via retal, né? Oral, a gente vai falar item a item, né? Oral, sublingual, gastroenteral, retal. A parenteral, elas são as que estão relacionadas ao uso da agulha, né? Então, a gente tem intradérmica, subcutânea, intramuscular, intravenosa, intratecal. Tópica, tópicas são o que a gente aplica no local, né? Então, pode ser na pele, oftálmica nos olhos, otológica ou auricular, que é do ouvido, vaginal, retal, odontológica, enfim. Aí tem N lugares onde possam ser aplicadas as medicações de acordo com a necessidade local, focal, né? E inalatória estão relacionadas ao fato da gente inalar, da gente respirar, de ir para o trato respiratório. Então, tópica, né? Uso tópico somente no local. Uso externo, porque não pode ser ingerido. E eles são apresentados em géis, pomadas, cremes, loções, adesivos, colírios, pastas, shampoos. Okay? Então, eles são para agir no local e eles não devem ser ingeridos. Tópica dérmica, né? São aqueles que são passados na pele. Então, podem ser pomadas, géis, óleos, cremes, loções e pastas. Tem também os adesivos transdérmicos de ação sistêmica, né? Então, quer dizer, eles são aplicados sobre a pele, porém a ação deles é sistêmica. Por exemplo, adesivo de nicotina, né? O paciente que está querendo parar de fumar e usou adesivo transdérmico de nicotina. A pele dele precisa de nicotina? Não, a ação é sistêmica. Então, apesar de ser uma medicação de uso tópico, de seu uso externo, de seu uso na pele, ela não é para ação na pele, mas sim a ação sistêmica. Antes da aplicação das medicações, a pele deve estar limpa e livre de partículas. As medicações aplicadas anteriormente devem ser retiradas, né? Então, aquele resíduo de uma pomada que foi passado anteriormente deve ser retirado e aplicado uma nova camada e evitar a fricção excessiva. Por quê? Nosso objetivo não é a ação na pele. Se eu fizer a fricção muito, ficar friccionando, ficar espalhando demais até absorver, a ação não vai ser mais naquela pele. A medicação vai ser absorvida. E a gente não tem intenção que ela seja absorvida, a gente quer que ela haja na pele, ok? Vaginal e auricular. Via vaginal, a medicação pode ser pomada ou creme, que é introduzido no canal vaginal com auxílio de um aplicador, como tem esse desenho aqui em cima. E um aplicador específico mesmo para medicação intravaginal. Nossa, ficou um em cima do outro. Antes da gente introduzir, a gente deve realizar a higiene da vagina, afasta os grandes lábios, introduz delicadamente a medicação no canal vaginal e deixar a paciente em repouso, tá? Porque se a paciente andar logo após a aplicação da medicação, essa medicação tende a escorrer. Então, a gente perde muito o efeito dela, porque muito da medicação pode acabar saindo do canal vaginal, ok? E via auricular, eu vou ajeitar aqui, porque tá muito ruim, ficou um sobre o outro. Via auricular, a gente introduz no ouvido, né? E lembrando que a medicação, ela não pode estar gelada e nem quente, ela tem que estar em temperatura ambiente. Então, a gente vai inclinar a cabeça do paciente, pingar a quantidade de gotas que tiverem prescritas, né, na prescrição do paciente feita pelo médico. E a gente mantém a cabeça do paciente inclinada também um pouco, porque senão o paciente vai virar a cabeça, corre o risco daquela medicação escorrer e a gente perde também a absorção, porque a medicação escorreu toda para fora. Via oftálmica, né, oftalmológica, são aquelas que são aplicadas no olho, né, na região auricular, não necessariamente dentro do olho, né, não é uma injeção que a gente enfia dentro do olho, mas sim tudo que esteja relacionado ao globo ocular. Em relação à pálpebra também a gente inclui as oftalmológicas, tá? Elas podem ser apresentadas em colírios ou em pomadas. O paciente deve inclinar a cabeça para trás, a gente puxa delicadamente a pálpebra inferior para baixo, pinga o colírio ou passa a pomada sem encostar nos olhos. Pede para o paciente manter os olhos fechados por 3 segundos e caso haja outra medicação também para ser administrada
nos olhos, a gente tem que dar um intervalinho de pelo menos 5 minutos, ok? A não ser que prescrição médica seja diferente, a não ser que o oftalmologista coloque aguardar o intervalo de 3 minutos, aguardar o intervalo de 1 minuto, ok? Inalatórios e aerossóis, a gente tem as nebulizações, que tem como objetivo fluidificar a secreção, broncodilatar, aliviar os processos inflamatórios. O que a gente precisa para fazer uma nebulização? A gente precisa de uma fonte de oxigênio ou de ar comprimido, uma válvula, um fluxômetro, que é uma válvula que a gente conecta na saída de oxigênio ou de ar comprimido para a gente poder ver a quantidade de ar que vai sair para o nosso paciente. A gente precisa da solução prescrita, né, a medicação, a diluição, então a solução. E o nebulizador com máscara, que é esse aqui do desenhozinho, né? Não sei se vocês já viram, mas é o nebulizador com máscara. Então aqui é a máscara, esse é o copinho onde a gente coloca a medicação, esse é o rabicho que liga entre o copinho e aqui entre a válvula de oxigênio ou fluxômetro. A gente deve manter o oxigênio entre 3 a 6 litros por minuto, tá? Porque, infelizmente, existem profissionais que colocam oxigênio lá em cima para fazer a nebulização acabar rápido. Não é o correto, ok? Então, a gente não deve colocar o fluxo de oxigênio lá em 10 litros por minuto. De 3 a 6 litros por minuto. Observar se o paciente e o copo estão no mesmo direcionamento, né? O copo, esse copinho aqui da medicação. Porque se ele inclinar, a medicação vai cair toda para cima do paciente, ele não vai fazer inalação, ele não vai conseguir respirar essa medicação. E, de preferência, o paciente em posição Fowler ou semi-Fowler. A gente também tem os aerossóis, né, que são os puffs. Existem assim, como essas bombinhas, existem uns que são redondinhos, que você coloca uma cápsulazinha ali dentro, ele quebra a cápsula e o paciente inala. Aspira, né? Eles são feitos através da boca, então você aspira através da boca e ele vai para o pulmão. Existem também isso aqui no meio do caminho aqui, que são espaçadores, né? A gente bombeia o puff aqui e inala por aqui, ok? Aspira ele por aqui através do espaçador hipossível. E aí a gente tem as medicações via oral, né, que são administradas pela boca, tem a digestão pelo trato gastrointestinal. Então, eles podem ser apresentados em forma de... Adoro quando acontece isso, para não dizer outra coisa. Aqui. Em forma de comprimido, né, aqui. Todos esses aqui são comprimidos, na realidade. Drágeas, que é aquele comprimidinho, mas ele tem um revestimento mais durinho, né? São as drágeas. A gente tem as cápsulas. Não tem aqui, mas são os sachês solúveis, né? Que são os pozinhos que a gente dilui em água. As soluções, os xaropes, também são todos administrados via oral. Atentar para a necessidade do paciente estar com o estômago cheio ou vazio, ver na prescrição médica, ver de acordo com o horário do aprazamento. Por quê? Porque dependendo da medicação, o pH precisa estar maior ou menor, e isso depende se o estômago do paciente está cheio, se está vazio, se ele comeu, se ele não comeu. Então é importante a gente saber qual é o horário correto e seguir aquele horário, né? Eu estava aprazado para 6 horas da manhã, que era antes do paciente comer. Eu esqueci. Depois que ele tomar o café, então eu dou. Não. Por quê? Porque o fato dele tomar o café pode alterar a digestão, a absorção da medicação pelo organismo do paciente, e o efeito da droga não vai ser o esperado, ok? Oferecer água para o paciente conseguir engolir a medicação se necessário. E a gente tem o contratempo, né, vamos dizer assim, que são as possibilidades de náuseas e vômitos, né? O paciente acabar vomitando e a gente não saber especificar o quanto esse paciente conseguiu absorver de medicação. A gente tem a via sublingual, que é aquela em que a medicação é colocada abaixo da língua. O paciente não deve ingerir, não deve engolir a medicação enquanto ela está se dissolvendo na boca. Ela é mais rápida a absorção do que a via oral,
né? Porque ela não precisa passar pela digestão do trato gastrointestinal. Ela é absorvida pela grande vascularização que tem na mucosa. A gente tem a via interal gástrica, que são aquelas que a gente administra através das sondas, que vocês já aprenderam, né? A medicação, ela é administrada pela sonda. A gente deve lavar a sondinha com 10 ml de água antes da administração, para ter certeza que aquela sonda não está obstruída, e após a administração também, para ter certeza que aquela medicação não ficou no circuito da sonda, que assim ela não vai ser absorvida pelo organismo, e também ela não corre o risco de obstruir aquela sonda. E aí a gente tem as medicações administradas via parenteral, que a gente precisa do uso de catéteres ou agulhas. Então vamos lá. Antes de falar das vias de administração parenteral propriamente dito, a gente precisa falar sobre o que a gente usa para administrar essas medicações, né? A gente utiliza as agulhas, né? Aqui a gente tem o tamanho das agulhas. Como é que a gente tira esse tamanho, né? Dizer que ela é 13 por 4,5, dizer que ela é 40 por 12, dizer que ela é 20 por 5,5. Da onde tira isso? Então a gente tem pelo tamanho da cânula, né, de aço, que é o que a gente usa para o que a gente insere dentro do paciente, e o calibre, o diâmetro do calibre da cânula. Então esses são os números que a gente apresenta na hora que a gente fala do tamanho da agulha, né? Aqui a gente tem um gelco, né, ou catéter intravenoso, tá? Ele é composto de uma agulha pré-lubrificada. Um catéter, ele é maleável, tá? Esse é o que fica dentro do paciente, né? A gente utiliza a agulha e a gente deixa o catéter dentro, e é através do catéter que a gente administra a medicação. Tem um filtro para que nenhuma partícula maior seja administrada na veia do paciente, podendo ocasionar a formação de um êmbolo. E aqui a cápsula, que é a capinha do catéter. A gente tem a borboletinha aqui, que é o scalp, tá? A gente utiliza o scalp para fazer medicações mais rápidas. A gente evita deixar o scalp um longo tempo com o paciente. Por quê? Porque ele só é composto de agulha. Ao contrário do gelco, ele não tem esse catéter maleável, que não corre risco de perfurar o paciente que fica dentro dele. O scalp não tem, é somente agulha. Então, geralmente a gente administra a medicação e retira, ou no mais deixa só um pouco mais, né, um tempo a mais, mas a gente não deixa por longo período, não. A gente tem a borboletinha, que a gente chama, que são as asas de empunhadura, que é o que a gente utiliza para segurar na hora da punção. E a gente tem esse aqui, que é o extensor, e o adaptador, que é o que a gente vai ligar a seringa, tá? Aqui a gente tem os diversos tipos os tamanhos de agulha. A gente vai falar, quando a gente for falar agora das vias, a gente vai dizer o tamanho que a gente usa cada uma. Elas são de cores diferentes, o que ajuda a gente na hora de pegar o material, porém a gente deve sempre conferir e ler atrás para ter certeza que a gente está pegando o material correto, não somente se guiar pela coloração da agulha, pela coloração do catéter, pela coloração do scalp, ok? Então aqui eu coloquei também para vocês verem a angulação da agulha ou do catéter de acordo com a via de administração. A gente vai falar quando falar de cada uma especificamente, mas aqui a gente já tem uma noção, tá? Quando a gente fala de ângulo de 90 graus, por exemplo, aqui para administração intramuscular, é o ângulo da agulha em relação à pele, ok? A agulha em relação à pele, a gente tem um ângulo de 90 graus. Subcutâneo, a agulha em relação à pele, um ângulo de 45 graus. Intravenoso, um ângulo
do catéter em relação à pele de 15 a 25 graus. Intradérmica, a gente usa um ângulo de 10 a 15 graus da agulha em relação à pele, ok? Aqui a gente tem uma aqui de como é mais ou menos o manuseio não tá tão correto nessa foto, mas dá para vocês terem noção da angulação da agulha ou do catéter, ok? Então, via endovenosa ou intravenosa, somente uma questão de nomenclatura, ok? Na prescrição, ela vai ser descrita como EV ou como IV. Por exemplo, dipirona EV ou dipirona IV, a gente sabe que a administração dela é intravenosa ou endovenosa, isso é na veia, ok? O medicamento é introduzido diretamente na veia, isso é na corrente sanguínea. Quando vamos fazer grandes volumes, a gente chama de venóclise. A gente só faz medicações aquosas, ok? A gente não faz medicações oleosas, a gente não faz suspensões, a gente só faz medicações aquosas, ok? A gente dilui, existem medicações, a gente vai falar na próxima aula sobre medicação, que a gente chama de liofilizado, né? Que são pós que a gente dilui, mas eles se transformam em uma solução aquosa e a partícula dela ela se torna tão pequena que ela não causa risco de embolia, ok? Tipos de administração pelo tempo. Então, a gente tem administração direta, que pode ocorrer em bolos, isso é, a gente administra ela em menos de 1 minuto. Então, é aquela medicação que a gente coloca na seringuinha e administra. Ou ela pode ser direta lenta, que ocorre de 3 a 10 minutos. Ela pode ser intermitente, então as medicações já são diluídas num volume maior, de 50 a 100 ml, e ocorre numa infusão numa velocidade de 120 a 200 ml por hora, ok? E grandes volumes que acontecem acima de 500 ml e a velocidade aí pode variar, tá? Quando a gente fala de velocidade, a gente fala de gotejamento. Nós também vamos aprender sobre gotejamento, cálculo de gotejamento na próxima aula que a gente vai falar de medicação. Materiais utilizados para administração da via endovenosa. Coloquei aqui mesmo para vocês saberem da teoria, mas o manuseio, a ordem, a sequência, a técnica, a gente vai ver isso na prática, ok? Assim como no exame físico, assim como na ferição de sinais vitais, que eu não cobrei em momento algum de vocês técnica, aqui vai ser a mesma coisa, tá? Porque eu não tenho como cobrar técnica se eu não estou ensinando técnica para vocês. Mas a gente tem que saber que na hora que a gente vai arrumar, organizar o material para fazer uma punção venosa, eu preciso de uma bandeja ou de uma cuba rim, luvas, álcool 70, algodão, o garrote para garrotear a veia e eu conseguir apalpar ou visualizar a veia, scalp ou gelco, aí vai depender de acordo com o calibre da veia do paciente. Lembrando que quanto menor a numeração, mais calibrosa ela é. Isso é, a luz da agulha, ela se torna cada vez maior, ela é mais calibrosa. Então, quanto menor a numeração, mais calibrosa. Os scalpos têm numeração ímpares e os gelcos têm numeração par, tá? E como a gente já falou, o ângulo para a punção é de 15 a 25 graus. Aqui tem as veias principais que a gente utiliza nos braços e nas mãos. Lembrando que a gente sempre tenta procurar uma veia mais reta e menos bifurcada. Por quê? É muito mais fácil eu conseguir administrar e não correr o risco de estourar uma veia ou de causar uma lesão se ela for mais reta e com menor quantidade de bifurcação próximo ao ponto de punção. Lembrando também que a gente deve começar de baixo para cima, isso é, começar a puncionar o paciente das mãos e ir subindo para o braço, porque a gente lembra que a veia ela é um ramo, né, como se fosse de uma árvore, e ela vai se bifurcando até chegar nas extremidades. Se a gente causa, de repente,
uma lesão num vaso, lá em cima eu vou ter um comprometimento circulatório para minha mão. Então, assim, eu vou tentar depois que eu já causei um comprometimento circulatório, depois eu vou para minha mão? Não. Então, a gente começa na mão e a gente vai subindo para o braço do paciente. A gente deve atentar, quando for puncionar o paciente, a presença de flebite, tromboflebite ou veias esclerosadas. O que são isso? São intercorrências que acontecem, são complicações, perdão, não intercorrências. São complicações que acontecem em decorrência de uma punção anterior, e a gente deve evitar puncionar aquela veia enquanto ela estiver nessa condição. O que é flebite? Flebite é uma inflamação que acontece no vaso. Aqui está descrito nessa imagem à esquerda, que ela causa dor local, eritema, que é aquela vermelhidão, edema, calor e endurecimento local, hematoma e equimose. Então, a gente viu que o acesso está ali. Tá? Isso a gente deve observar também antes da punção e com o acesso que esteja ali no paciente. Então, a gente tem aquele acesso ali que o colega puncionou um outro dia e a gente olha que aquele acesso está vermelho, o paciente se queixando de muita dor, quente. Então, é bem sugestivo de flebite. A gente deve avaliar, observar para ver se realmente tem flebite naquele membro. Se tiver, a gente deve retirar esse acesso e puncionar preferivelmente no outro braço ou longe daquele ponto onde ocorreu o flebite. Tromboflebite é uma inflamação também no vaso, só que ela também tem a presença de um trombo, que é um coágulo que fica aderido à parede do vaso. E as veias esclerosadas são quando elas ficam endurecidas, geralmente por uma paciente de longa internação, que precisa fazer muita medicação venosa. As veias acabam, vamos dizer assim, se danificando e elas ficam endurecidas, e a gente chama de veias esclerosadas. Durante a administração da medicação endovenosa, a gente deve ficar bem atento a possíveis reações gerais, que são o paciente reclamar de dor, o paciente pode reclamar de falta de ar, o paciente pode reclamar de dor de cabeça, o paciente pode ter inúmeras reclamações quando a gente está administrando uma medicação endovenosa, porque ela está caindo direto na corrente sanguínea. Então, a gente deve ficar atento a esse tipo de reação. Por isso, a gente deve conhecer aquilo que a gente administra para saber se aquilo é esperado da droga ou não. E existem reações que são chamadas de reações pirogênicas e bacterêmicas, que são relacionadas à contaminação do processo de punção, a quebra da técnica asséptica, que significa que algum micro-organismo entrou na corrente sanguínea do paciente no momento da punção, tá? Ou através daquela porta de entrada que a gente abriu ao introduzir o catéter. Então, quando a gente começa a administrar, o paciente começa a apresentar sudorese, aumenta a temperatura, começa a apresentar tremores, pele fria, a pressão dele cai, começa a apresentar cianose. Lembra que a gente falou? Cianose é quando fica roxo, de extremidades, então nas pontas, nos dedos começam a ficar roxos. A gente deve parar a medicação imediatamente, comunicar ao médico, porque dependendo do médico pode querer mandar aquele catéter para cultura ou não, tá? Então a gente para imediatamente a infusão da droga e comunica ao médico ou ao enfermeiro que tiver com você na sua supervisão. Via intramuscular é aquela que a gente administra diretamente no músculo. Os músculos mais utilizados são o deltoide, que é o músculo do braço. A gente pode fazer até 2 ml de medicação em cada deltoide. A gente tem, nas coxas, a gente usa a face lateral externa, o músculo vasto lateral da coxa, na sua porção média. Então, a gente pega aqui na coxa o músculo, parte ele em 3, a parte do meio é a que a gente utiliza, ok? O vasto lateral da coxa é muito utilizado por criança, tá? Mas a gente pode usar em adulto também, mas ela é mais utilizada em criança. E a gente tem o glúteo, que é o que a gente utiliza mais em adulto, que é o que aqui a gente utiliza o quadrante superior externo. Por quê? A gente tá vendo aqui no desenho, a gente tem o glúteo, a gente vai imaginar que ele é um quadrado e vai dividir ele em 4 partes. A gente vai utilizar o quadrante externo, o mais externo possível,
Por quê? Porque aqui passa o nervo ciático. Se por um acaso, ele passa mais interno aqui. Se por um acaso a gente encostar, passar a agulha por ele, a gente pode causar uma lesão e a gente causa problemas nervoso na perna do nosso paciente, tanto em relação à sensibilidade como em relação à mobilidade daquele membro, tá? Então, essa é uma lesão grave que a gente pode causar por erro de administração de medicação. Então, ficar sempre atento ao quadrante superior externo do glúteo. Na aula prática, eu vou ensinar vocês direitinho a fazer a demarcação, para a gente poder fazer com segurança, sem trazer risco de erro de administração de medicação. Tem também a região ventroglúteo, que é pouquíssimo usado, mas é muito boa porque ela causa pouca dor, ela não traz tanta dor, tá? Essa daqui, no ventroglúteo significa que ela fica entre a parte da frente e entre a parte de trás, entre a parte do ventre e entre a parte do glúteo, aqui na lateral do quadril. Via intramuscular, ao contrário da via endovenosa, a gente pode fazer medicações aquosas, oleosas e suspensões. Tudo vai depender da prescrição médica, ok? Materiais para administração da medicação intramuscular: bandeja, luvas, álcool 70, algodão, seringa, e a gente pode utilizar as agulhas 20 por 5,5, geralmente a gente utiliza essa para administrar em criança, 25 por 7, 25 por 8, 30 por 7, 30 por 8. 30 por 8, 30 por 7, geralmente a gente utiliza para medicações que geralmente obstruem a luz do vaso, da agulha. Né? Por exemplo, bezetacil, aquelas medicações em que elas são mais espessas, vamos dizer, as partículas delas são maiores e podem causar algum entupimento na agulha, então a gente opta por uma agulha um pouco mais calibrosa, ok? A administração deve ocorrer num ângulo de 90 graus, como a gente falou lá no primeiro slide das parenterais, e existe uma técnica chamada técnica em Z, que a gente utiliza para medicações irritantes. Por quê? A gente pensa assim: se eu tenho o meu tecido aqui e eu administro a medicação retinho, na hora que eu tirar a agulha, pode ocorrer um extravasamento da medicação no momento em que eu tiro a agulha. Se for uma medicação irritante ou que tem uma coloração que pode causar alguma mancha na pele do meu paciente, quando tem esse extravasamento, ela pode vir junto e causar alguma lesão. Então, a gente utiliza a técnica em Z, que a gente puxa um pouco a pele do paciente, como aqui tem o desenho. A gente puxa um pouco a pele do paciente, administra, porque na hora que a gente estira a agulha, né? Na hora que a gente volta a pele para o local, para o normal, a medicação ela vai ficar ali, ela não vai extravasar junto com a retirada da agulha, ok? Como falei, isso a gente também vai fazer tudo na prática, para vocês poderem ver e praticarem para saber como é que é, ok? Outra coisa importante: nunca a gente deve introduzir a agulha inteira dentro do paciente. A gente sempre deixa pelo menos ali um terço da agulha para fora. Por quê? Como aqui tem na foto, olha, do ângulo. Por quê? Porque se por um acaso esse paciente agitar, ou esse paciente, se for uma criança que mexer, sei lá, acontece de quebrar a agulha dentro do paciente. Se a gente não introduz tudo, a gente tem a possibilidade de fazer a retirada dessa agulha. Agora, se a gente introduziu toda a agulha até o final, a gente provavelmente não vai conseguir retirar essa agulha dentro do paciente, tá? Às vezes não só por agitação, às vezes mesmo por qualidade de material, enfim, pode acontecer, tá? Então, é uma medida de segurança que a gente tem, a gente não introduz a agulha toda. Outra questão importante: quando a gente vai fazer a administração de medicação, tanto intramuscular como subcutânea, a gente sempre aspira um pouco antes de introduzir a medicação, para ter a certeza que a agulha a gente não perfurou, a gente não está dentro de algum vaso e vai administrar erradamente dentro do vaso,
tá? Então, se você aspirou um pouco na hora que você introduziu a agulha e veio quantidade de sangue, retira, porque você com certeza estava dentro de um vaso, tá? Como eu falei, isso tudo a gente vai ver na prática. Atenção, então, em relação à administração via intramuscular. Evitar áreas inflamadas, hipotróficas com nódulos. Paresioplegia. Paresia quando a gente tem diminuição da sensibilidade. Plegia quando a gente tem alteração na parte motora. Complicações que podem acontecer em relação à administração intramuscular. Nódulos locais, né? Que é quando fica um nódulozinho, né? Fica maiorzinho, fica um carocinho. Os abscessos, a necrose e a lesão em nervo. Lesão em nervo quando a gente falou de quê? Do nervo ciático, da administração que não ocorreu na localização certa, que é no quadrante superior externo. No momento da administração da medicação intramuscular, o paciente reclamou de dor intensa, a gente deve remover, interromper a administração da medicação e passar a colocar ali um gelinho local para tentar minimizar aquela dor, tá? Doer sempre vai doer. Dizer que alguém acha gostoso a administração intramuscular é mentira, mas a gente está falando de dor intensa, uma dor muito grande, tá? Via subcutânea é aquela que acontece a administração no tecido subcutâneo, isso é abaixo da pele. Então a gente tem os locais, a região externa do braço, né, aqui atrás do tríceps, região de abdômen, rebordos intercostais, crista ilíaca, região interna da coxa, superior do dorso, que é naquela região escapular, né, nas costas. Geralmente a gente administra via subcutâneo vacinas, hormônios, insulinas, heparina e outras medicações que precisam de uma absorção mais lenta. Material semelhante ao da administração intramuscular, mas o que muda é o tamanho da agulha. Geralmente a gente utiliza a agulha 13 por 4,5, num ângulo de 90 graus, utilizando a 13 por 4,5, mas se por um acaso não tem agulha 13 por 4,5, a gente pode fazer com a 25 por 7, porém a gente muda a angulação, mudando de 90 graus para 45 graus, ok? A gente evita áreas com lesões na pele, para não comprometer a absorção da medicação, nem interferir no processo que está tendo daquela lesão. E a gente deve fazer a pregazinha com os dedos, para fazer a administração da medicação subcutânea, tá? Esse quadradinho aqui embaixo. E a administração via intradérmica é aquela que a gente faz dentro da pele. A mais famosa que a gente tem é a BCG, né? A vacina que a criança faz nos primeiros dias de vida. A gente pode fazer um volume de 0,06 até 0,2 ml, então é um volume muito pequenininho. Testes de sensibilidade, geralmente feitos pelo alergista, também são feitos via intradérmica, tá? A BCG é administrada no deltoide direito e teste de sensibilidade geralmente na face interna do braço. E é isso, lembrando que as técnicas todas nós veremos na aula prática. Então, assim, não se desesperem, porque eu não sei, porque realmente a gente vai fazer na prática. Não adianta a gente querer falar conteúdo, eu passar vídeo para vocês assistirem e não sei o que a gente tem que realmente botar a mão na massa, tá bom?